Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja sempre em nossos corações. Prazer estar com todos vocês aqui novamente. Quero agradecer todos os meus 229 amigos aí que estão inscritos aí no meu canal lá no YouTube, buscando conhecimento, adquirindo conhecimento. E é muito bom estar com todos vocês, tá bom, meus irmãos? Se você ainda não é inscrito lá no meu canal, perca tempo não, se inscreva lá, deixe seu like, compartilhe, porque tem muita coisa legal e interessante para gente que gosta de estudar um pouco mais da Bíblia, estudar mais um pouco aí da história. Beleza, meus irmãos? Dá essa moral pra gente lá, nos ajuda aí para que esse canal aí cresça e mais pessoas aí conheçam mais um pouco da palavra de Deus. Joia, meus irmãos? Amados, eu quero falar um pouco hoje no nosso coração sobre teologia da educação cristã. É um tema muito legal, é um tema maravilhoso, que a gente vamos estar aqui abordando. E a nossa conversa inicial ali, quando nós falamos sobre educação cristã, qual que é o objetivo? O objetivo é fazer o quê? É o desenvolvimento, fazer com que as pessoas se desenvolvam através de uma perspectiva da vida cristã, do mundo e também do homem. Fazendo o quê? Desenvolvendo, a partir dessa visão, sempre um programa educacional que representa o quê? A nossa doutrina cristã, e ela também aí nos garante uma orientação para uma vida totalmente embasada na palavra de Deus, para a justiça, para a verdade e também para o bem. Então, dentro, amados, desse universo da teologia, a compreensão em sua totalidade acerca dessa construção que nós vamos estar aqui batendo papo da educação cristã, ela é de suma importância, tá? Ela tem uma particularidade muito grande. Então, o seu princípio totalmente fundamental, para as pessoas aí que fazem teologia, é inserir sobre a maneira de quê? De ensinar e conduzir verdadeiramente nós como cristãos na direção de Deus. Olha para você ver como ela tem uma importância muito grande. Então, o ensino cristão, meus irmãos, ela não é diferente de outras áreas de estudo, tá? De forma que é necessário a gente compreender as bases que fundamentam os conceitos a serem analisados. Ela não é diferente. Então, esses fundamentos, eles envolvem vários aspectos, quando nós começamos a entender mais sobre educação cristã, que nós iremos estar discutindo ali, abordando aqui nessas videoaulas aqui que eu vou estar colocando. Vamos estar falando sobre fundamentos, conceitos da educação cristã, fundamentos históricos da educação cristã, fundamentos teológicos da educação cristã, tá? E fundamentos pedagógicos também da educação cristã. Beleza, amados? Então, esse primeiro tema que nós vamos estar abordando aqui é um tema muito legal. É um tema que vale a pena a gente se debruçar, parar um pouco para assistir, para entender mais sobre esses fundamentos e conceitos, ou conceituais da educação cristã. Então, a educação cristã, irmãos, ela é o quê? Ela é fundamental, tá? Para uma sociedade, e a partir dela, as pessoas têm o quê? As pessoas têm aí a possibilidade de se desenvolver aí em todas as áreas da sua vida, tá? De forma de quê? De forma que tudo que faz é resultado de uma ação totalmente educativa. Seja uma educação formal, através de conceitos que nós adquirimos dentro do nosso campo pedagógico, dentro da escola, ou em ambientes ali familiares ou similares a isso daí. Então, a educação informal, em que conhecemos, ela pode ser passada o quê? Pelos pais, ou pessoas mais próximas ali em diversas situações da vida, como era feita lá nos tempos bíblicos, antes de existir Bíblia, enfim, era passado a educação de pai para filho, educação religiosa, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E o mesmo se aplica na educação cristã, em conhecimento que é construído através de áreas da nossa vida cristã. Então, durante todo o estudo bíblico, quanto em qualquer outra atividade,
a educação cristã, ela sempre esteve e sempre estará como um molde peculiar na vida ali de uma sociedade. Então, quando nós falamos, irmãos, sobre a definição de educação, ela não pode ser tratada como algo simples. Não dá para a gente subjetivar aqui como algo muito simples. Então, trata-se de quê? Trata-se ali de um processo contínuo de ensino e de aprendizado. Por isso que eu sempre falo, conhecimento é algo que ninguém tira de você, ou seja, sempre existe a possibilidade de se aprender mais sobre algo. Por isso que eu faço esses vídeos, para fazer com que você desperte no seu coração esse desejo de conhecer mais de Deus, né, da palavra, da história, que é isso que vai transformar a sua aprendizagem em uma busca constante pelo conhecimento, para aprender, para saber o que está falando, aonde vem, quais são as suas origens. Então, o objetivo da educação, né, cristã, teológica, é fazer o quê? É trazer uma instrução totalmente integral, né, para nós como seres humanos. Então, a teologia, ela não foge dessa meta, irmãos. Não sendo uma ciência estática. Então, sempre esse desenvolvimento tem essa necessidade de quê? De você, como está assistindo esse vídeo, como eu que estou trazendo essa mensagem, de estar sempre o quê? Nos atualizando em contínua formação. Não podemos ficar parados dentro de um ostracismo religioso ali. Nós temos que todos os dias desenvolver a nossa teologia, a nossa educação cristã. Então a educação cristã, ela apresenta essa mesma definição e esses mesmos objetivos. Porém, né, o seu processo ali de ensino e aprendizagem é baseado totalmente dentro das escrituras sagradas, né, da Bíblia, dos seus conceitos teológicos e seus ensinamentos que tem aqui para nós como regra de fé. Ali mostra para nós os nossos valores e os ensinamentos que foram ensinados por Jesus nessa educação cristã e essa que nos habilita, o ser humano a estar mais próximo de Deus, a conhecer mais de Deus, a conhecer mais de Jesus, toda a sua historicidade, todos os seus problemas, suas dificuldades, enfim. E o objetivo melhor é fazer com que Jesus falava, é ensinar ao próximo, viver ali para a nossa família com dedicação a Deus e também pensando sempre no próximo, a viver uma vida mais digna, né, para o bem. Então esse é o campo, meus irmãos, muito bom quando nós falamos sobre a teologia da educação cristã. Ela é muito fundamental para a nossa vida. Tá entendendo? E quando nós falamos em teologia da educação cristã, existem alguns fundamentos, tá? Tem alguns fundamentos, tanto históricos, que nos dá base para a nossa educação cristã. Tá? Então essa educação cristã, irmãos, ela teve seu início, sabe aonde? Lá na antiguidade, lá nos primórdios. Porém, a gente sabe que não foi um processo muito fácil ali. Porém, foi um processo um pouco formal, tá? Em que os conhecimentos eram normalmente transmitidos de quê? De pai para filho. Era via oral. E na sua maioria das vezes, o conhecimento simples lá do cotidiano, como técnicas sobre agricultura, porque era o principal ramo de atividade do povo judeu naquela época, era isso aí, o ramo agrícola, né, naquele local. Então, a educação cristã, ou a educação de Deus ali, começava dentro dos lares, dentro de casa, passando, né, dos pais para o filho. Então, lá no período greco-romano, durou aproximadamente 1000 anos, e foi nele, né, que os impérios grego-romano, respectivamente, trouxeram grandes avanços nos processos educacionais, e foi quando surgiu ali o conceito de formação integral do ser humano em busca de uma felicidade. Então, o processo de educação ele foi se expandindo com a entrada dos impérios romanos, greco-romano. Eles começaram a ter um processo de desenvolvimento maior ali na sua educação, né, na sua formação mental e do seu conhecimento lá para eles referente à sua liberdade. Então, quando nós vemos que nós entramos dentro da historicidade, não tem como, meus irmãos, a gente não entrar dentro da história. Por isso que a educação ela começa no conhecimento. Você tem um conhecimento bacana, você vai ser educado, você vai ter o seu processo da sua psique ou da sua mente ali
pensando a sua forma de vida de uma maneira diferente, isso histórico e isso biblicamente, tá entendendo? Então lá a partir do século V depois de Cristo, já entrando ali em meados do século VI, a educação ficou no cargo da igreja, e que passou a fazer o quê? A controlar toda a educação religiosa e civil lá naquela época. Então esse período, irmãos, ele é conhecido como a Idade Média, tá? E pode ser até considerado como um momento muito difícil para o desenvolvimento da educação. Inclusive eu tenho até um vídeo, se não me falha a memória, aí nos meus vídeos falando sobre a Idade Média. Vale a pena você ver todo o processo que ocorreu sobre a Idade Média lá, que não foi algo muito fácil, tá entendendo? E foi algo também muito difícil para esse desenvolvimento, tá? Que corria essencialmente de três maneiras. Começou a ter o seu processo de sistematização de três maneiras. A primeira era uma educação dos monastérios. Já ouviu falar dos monastérios? Voltada para os monges, né? E focado na disciplina totalmente espirituais, como oração, como contemplação, como jejum, tá? Entre outras, né? A segunda é a educação nas igrejas. Depois que começou a ter o processo de construção arquitetônico ali de igrejas, começou a ser voltada para quê? Voltada ali para os padres, né? Sendo uma formação um pouco mais religiosa. E por fim, a gente pode ver dentro da historicidade a educação para paladinos. O que seria isso daí? Destinado aos nobres ali da época lá. Então é válido aqui, irmãos, a gente poder destacar aqui que a maior parte da população daquela época era totalmente analfabeta. Não tinha escola, não tinha o processo pedagógico que nós temos hoje, quando nós levamos as nossas crianças desde ali do prézinho, pré-1, pré-2, pré-3, enfim, chegar ali na escola, tá? E também não tinha o processo de andragogia. O que seria andragogia? O processo de alfabetização para adultos, tá? Não tinha ali, era muito difícil ter só os nobres, só quem tinha dinheiro, né, conseguia ter um processo de analfabetismo um pouco mais instruído na sua educação. Então, nessa época, o processo de alfabetização e educação não era para todos. O povo era totalmente alienado, não porque eles queriam, porque o conhecimento não chegava até eles. Porque é o que eu sempre falo, quando você adquire conhecimento, é mais difícil de você ser enganado, é mais difícil de você acreditar em muitas falácias, heresias que são pregadas. Por isso que eu falo, o que fazer para você deixar o povo fechado? Tira o conhecimento deles, tira o conhecimento de uma nação e você tem a nação na palma da sua mão. E era isso que os religiosos, os clérigos daquele tempo, eles faziam. Interessante isso daí. Então, irmãos, eu tenho que destacar aqui para vocês 3 períodos importantes na perspectiva da evolução da educação. Primeiro tem a patrística, não sei se você já ouviu falar sobre a patrística, escolástica e reforma protestante. Olha que coisa linda, quando nós entramos na educação cristã. Se você está assistindo esse vídeo, se você está aqui até agora, é porque você quer conhecer mais, quer se educar mais dentro da historicidade bíblica e dentro da historicidade histórica. Por isso que eu sou um apaixonado pela história, irmãos. E hoje, aqui tem esses 3 pontos que nós vamos abordar. Nesse vídeo agora, nós não vamos conseguir falar tudo, porque senão ele vai ficar muito longo, tá? E a seguir, dentro destes vídeos aí, nós vamos entender um pouco melhor sobre cada uma delas, sobre a patrística, que é aquela filosofia dos padres da igreja, isto é, dos políticos do cristianismo após a morte dos apóstolos. Tá entendendo, irmãos? Olha que interessante. Então, essa patrística, foi ela que introduziu conceitos desconhecidos ali para os filósofos grego-romanos, como a ideia da criação do mundo, como que o mundo começou a se originar, ou como foi a partir daí, a partir do nada, ou o pecado ali original. Então, desta forma, o que faz a filosofia, amados? A filosofia patrística, ela tem como base a evangelização, tá? E a defesa da religião cristã.
Tá entendendo? Olha que coisa linda. Então, após o período da escola patrística, a filosofia, baseada nos seus conceitos do cristianismo, passou a ser ensinada nas escolas. Então, esse período ele fica conhecido como o período do quê? Da escolástica. Tá entendendo? Que perdurou até o fim ali da Idade Média. Então, olha só para você ver como a educação começa a se adentrar dentro dos seios ali das escolas. Então, esse período ele fica conhecido como escolástico, né? Então, o método, irmãos, escolástico, ele era baseado no quê? Ele tinha que ter uma sistematização, uma base. Era baseado na leitura crítica das obras, tá? Apreciando mais as teorias ali dos autores ao realizar um estudo mais profundo ali dos seus pensamentos. Tá entendendo? Olha que coisa legal quando nós entramos. Então, irmãos, não tem como a gente fugir da história, beleza? Vamos adentrar dentro da história. Lá no século XVI, né, no início ali do movimento da renovação ali na igreja cristã, ou conhecido ali mais como Reforma Protestante, para os reformadores, todos deveriam ter acesso à Bíblia, e não apenas os clérigos. E é muito bom isso daí, e é fato. Todos tinham que ter acesso, mas para ter acesso precisa ter educação. Para ter educação precisa ter disponibilidade. Para ter disponibilidade tem que querer. Tá entendendo? A educação tá para todos, mas nem todos querem a educação cristã, conhecer mais das obras de Jesus e de Deus. E naquela época também era algo, no século XVI ali, o movimento que a igreja começa ali sobre a reforma protestante. Então, para os reformadores, né, isso é muito interessante, a Bíblia tinha que chegar para todos, né? E isso daí é algo que precisava, tá? Nós temos ali um homem, né, chamado ali Martinho Lutero, que começa ali com esses pensamentos dessa educação cristã, e ela começa ali a ganhar um novo movimento. As pessoas começam a entender mais. Martinho Lutero também começa ali a ter suas formações teológicas sobre essa educação de uma maneira mais ampla e mais abrangente quando nós falamos sobre isso daí. Tá entendendo, irmãos? Então é muito interessante a gente entender sobre esse processo da educação cristã. Por isso que hoje a internet ela tá com um campo vasto, né? A internet ela hoje nos dá acesso a vários tipos de teologia, apesar que eu quero abrir aqui uma notinha de rodapé. Tem boa teologia e má teologia, tá, meus irmãos? Tem boa e tem má teologia. Então esse daqui é uma pequena introdução que eu estou trazendo para nós hoje aqui, para a gente ver qual é importante a educação cristã. Como ela é importante na nossa vida pedagógica, na nossa vida antropológica, na nossa vida de andragogia, que é o nosso processo de pedagogia daquelas pessoas que já estão numa fase adulta. E isso é muito legal, irmãos. Então aqui eu quero fazer esse rápido vídeo aqui, esse vídeo introdutório, para que a gente possa, na próxima aula, no próximo estudo nosso da educação cristã, onde nós vamos falar ali sobre fundamentos teológicos da educação cristã, para a gente entender mais esses conceitos aí da história e dessa educação cristã, nesses aspectos fundamentais para o nosso estudo teológico e na nossa formação da nossa educação cristã. Beleza, meus irmãos? Esse aqui é um pequeno adendo, um pequeno espólio daquilo que nós vamos trazendo aí sobre educação teológica e cristã. Beleza, meus amados? Eu quero agradecer aí todos vocês que estão aqui comigo, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva lá no meu canal, compartilhe, porque isso também é uma maneira que você evangeliza, tá? É uma maneira de evangelizar. E se debruça dentro da historicidade para a gente entender um pouco mais sobre esses conceitos de educação cristã aí. E vai ser muito bom, mas eu falo, é só para quem quer conhecer um pouco mais da Bíblia, um pouco mais de conhecimento histórico, entender mais como a educação cristã ela é de extrema valia e de importância para os nossos corações. Beleza, meus amados? Assim eu quero agradecer, que a graça e a paz do Criador esteja em vossos corações, que o Espírito Santo venha
cada dia arder essa vontade de conhecer mais, buscar mais, aprender mais, para que você possa se adentrar e se aprofundar de uma maneira sobrenatural nas historicidades do Pai, do Criador. O conhecimento é algo que ninguém tira de você. Um grande beijo em vossos corações. Até o nosso próximo vídeo falando sobre fundamentos teológicos na educação cristã. Tamo junto. Deus nos abençoe.